E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja se preservando aí nesse momento extremamente delicado que o mundo todo está vivendo por conta dessa necessidade de isolamento. E obviamente a gente não pode deixar então os nossos estudos de lado e é por esse motivo então que eu estou aqui trabalhando com vocês. Eu vou aproveitar esse tempo. É claro que agora a gente não vai conseguir seguir aquele cronograma milimetricamente, aula a aula, porque a nossa dinâmica vai ser diferente. Então, nesse sentido, eu vou me concentrar quantitativamente naquilo que é o mais importante para o seu preparo, para o seu estudo, né, nesse momento aí, que está todo mundo precisando adaptar todas as suas disciplinas a essa nova necessidade. Então, vamos lá. A minha programação hoje com vocês é a seguinte: eu quero discutir um pouquinho sobre a teoria política de Thomas Hobbes. Está lá no nosso material e se você quiser confirmar depois, você pode observar que eu coloquei que nós falaríamos sobre Hobbes. Eu estou mudando um pouquinho a sequência que nós faríamos, porque eu estou antecipando, eu estou trazendo Hobbes para agora, para que a gente tenha condição aí de falar sobre Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu, falar sobre todos os contratualistas e sobre como é que é a teoria do Estado de cada um. Então, dessa maneira, eu já posso iniciar com vocês com o nosso primeiro conceito que a gente vai precisar trabalhar e talvez, provavelmente, eu vou ficar nesse primeiro conceito sobre o que é o Estado e qual é a visão que Locke tem desse Estado. Que Hobbes tem desse Estado, beleza? Então vejam só, quando a gente pensa na palavra Estado, a gente pode conceituar Estado de duas formas diferentes. O Estado com letra maiúscula e o Estado com letra minúscula. Todas as vezes que eu me referir ao Estado com letra maiúscula, você vai perceber que o Estado com letra maiúscula diz respeito a um ente, a um poder superior. O Estado com letra maiúscula, ele é a representação do poder institucional de um determinado país. Então a noção que a gente precisa ter aqui, quando falarmos em Estado brasileiro, todas as vezes que falarmos no Estado brasileiro, nós nos referimos ao poder exercido pelos nossos representantes que mandam no Brasil e posicionam o Brasil junto a outros estados também com letra maiúscula ao redor do mundo. Então, Estado com letra maiúscula é a definição inicial que nós temos para a organização institucional de um determinado país, beleza? Isso é uma definição para a gente poder começar a situar o nosso terreno de trabalho. Segunda definição é o Estado com letra minúscula. O Estado com letra minúscula diz respeito aos entes, as pequenas partes desse grande Estado com letra maiúscula. Então, no caso brasileiro, se eu pudesse pensar em pequenas organizações que compõem todo esse Estado que é o Brasil, eu poderia então pensar no Estado de São Paulo, no Estado do Acre, sim, o Acre existe, pessoal. Poderíamos pensar no Estado da Bahia, poderíamos pensar no Estado do Rio Grande do Sul. São pequenos entes, pequenas organizações, também institucionais, porque eles também têm os seus poderes, que estão dentro desse grande Estado. É claro que você já deve ter percebido que o nosso Estado tem um conceito contemporâneo. E é óbvio que aqui o nosso conceito não vai detalhar cada um desses entes e por que nós podemos falar em estados federados ou estados autônomos. Nós não vamos entrar nesses detalhes nesse momento porque não faz parte da discussão desta aula. A gente vai discutir mais sobre isso lá em Sociologia. Aqui nesse primeiro momento eu preciso que você tenha em mente, então, em primeiro lugar, o conceito de Estado com letra maiúscula, o Estado enquanto a representação institucional de um país que tem o seu governante. O governante não é o Estado com letra maiúscula, ele apenas está ocupando um lugar nesse Estado com letra maiúscula. E nós temos os Estados com letra minúscula. Os Estados com letra minúscula são pequenas organizações, são pequenos órgãos que vão juntos
fazer esse grande estado com letra maiúscula, beleza? Se você já conseguiu então ter essa primeira definição, nós podemos entender como é que Hobbes visualiza esse elemento estatal. E aí, você vai ver isso aparecendo na legenda, mas eu vou dizer isso para que fique bem fixado na sua memória, na sua cabeça e no seu material. Por favor, anote isso. Hobbes, ele é um teórico dentro desse grupo chamado contratualistas, e eu já vou dizer o porquê são contratualistas, mas Hobbes, ele é um primeiro pensador que vai trazer como uma grande característica e vai ficar marcado, vai ficar rotulado para Hobbes, que Hobbes é um teórico absolutista. Por que motivo eu digo que Hobbes é um absolutista? Atenção nisso, galerinha. Hobbes é um absolutista porque ele entende a necessidade de que o Estado, com letra maiúscula, exerça uma força absoluta sobre seus súditos. O que é que significa, dentro de termos práticos? O Estado é extremamente forte e presente em todas as ações, em todos os momentos da vida das pessoas. Tenha isso como clareza, o absolutismo, uma presença muito forte do Estado na vida das pessoas. Agora, muito bem, se você já conseguiu entender o conceito de Estado com letra maiúscula, com letra minúscula, e como é que Hobbes vê o Estado, ou seja, um Estado extremamente forte, eu quero te convidar para pensar comigo um termo que é extremamente importante nesse contexto, que é o termo estado de natureza. E aí, estado de natureza é o estado com letra minúscula. Mas nesse caso específico, o termo estado de natureza, ele não é referente a uma organização, a um órgão dentro do estado com letra maiúscula. Estado de natureza é uma tentativa que os contratualistas vão ter de tentar pensar como é que o ser humano funcionava antes do surgimento do Estado com letra maiúscula. Pera aí que tá confuso, né? Calma aí que eu vou de novo com vocês para ninguém ficar na dúvida. Vejam só. O Estado com letra maiúscula, ele surgiu num determinado momento da história da humanidade. Esse Estado com letra maiúscula, na opinião de todos os contratualistas, ele cria uma relação com as pessoas que vivem dentro desse Estado com letra maiúscula. Beleza? Antes desse Estado com letra maiúscula, o que existia? A organização das pessoas antes do Estado com letra maiúscula vai ser chamada de estado de natureza. E isso daqui é o que você precisa ter em mente. Então, para os contratualistas, nós temos o estado com letra maiúscula, que para cada um deles vai ter um conceito, e temos o estado de natureza. O estado de natureza é como o ser humano se comporta na sociedade antes da presença do Estado. E aí, para a gente acabar esse primeiro momento, eu vou encerrar dizendo para vocês como é que, para Hobbes, ele entende a existência do estado de natureza. Veja só, Hobbes entende que o ser humano, no estado de natureza, antes da presença do Estado com letra maiúscula, o ser humano precisava o tempo todo viver em uma constante batalha, uma constante de violência, porque esse ser humano tinha um conflito entre a liberdade que ele queria ter e a segurança que ele buscava ter. O conflito entre liberdade e segurança é o que marca para Thomas Hobbes o estado de natureza. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos entender um pouquinho mais, de uma forma mais profunda, esse conflito entre a demanda por segurança e um impulso pela liberdade, beleza? Espero ter sido muito útil ao preparo de todos e todas, e nós nos encontramos daqui a pouco.